감사합니다. Obrigado. 성경 말씀 읽겠습니다. 누가복음 Vamos ler a Bíblia. 제16장에 있는 말씀. Lucas capítulo 16. 누가복음 16장 1절 말씀. Lucas capítulo 16. A partir do versículo 1. 누가복음 16장 1절입니다. Lucas 16, 또한 1. 제자들에게 이르시되 어떤 Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então mandou-o chamar e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em sua casa. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o senhor administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do homem, do mundo, são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós lemos até o versículo 13. 어떨 때 외국에서 이렇게 복음 집회를 하다 보면 Fazendo a conferência no exterior, na verdade eu não tenho muita vontade de voltar para a Coreia. Mas quando eu volto para a Coreia, a igreja é muito boa e agradável. 제가 이제 우리 교회 4층에 저희 사무실이 있습니다. Nós temos o nosso escritório no quarto andar. Tem uma mesa e 15 anciãos se sentam para conversar. Nós temos esse momento. E normalmente, nos outros dias eu fico no quarto andar e eu me encontro com os irmãos que querem fazer uma comunhão espiritual. Né? E a maioria deles trazem problemas. E ontem também veio um casal querendo se divorciar. Essa irmã falou que eu fui enrolada aqui na igreja. Meu marido antigamente bebia muito. E quando eu casei, eu pensei que ele não bebia. E ele não bebeu por um ano, mas depois ele bebeu. E essa irmã começou a falar que ele bebia e queria se divorciar. E começou a reclamar contra a igreja. E ela estava em outra cidade, mas ela veio na nossa igreja fazer comunhão. O que eu fico muito feliz, se mandassem eu resolver esse problema, eu não poderia resolver. Mas quando eu abro a Bíblia, tem todos os tipos de problema. Na Bíblia também tem todos os tipos de pecado que as pessoas cometeram, roubo, assassinato. São problemas que a gente... todas as pessoas que trazem problemas são problemas que também já tem, né? Então, essa irmã falou, mesmo que o pastor fale qualquer coisa, eu me decidi me divorciar. E ela veio decidida a se divorciar.
independente do que eu 근데 아주 falasse. 재밌는 이야기는 하나예요. Mas sabe o que é mais legal? É que só tem uma 자네가 coisa. 예수님을 이기느냐 자기가 이기느냐 그 두 가지거든. Ou você vence a Jesus, ou Jesus vence a você. 자기가 예수님을 이겨버리면 자기 인생 자기 책임져야 자기 마음대로 결정이 되고. Se ela vencer a Jesus Cristo, então ela tem que decidir, ela tem que resolver. Mas se Jesus Cristo vencer a ela, então Jesus Cristo tem que resolver as coisas por ela. Eu não falei, vocês se juntem, vocês se divorciem daqui a um ano, daqui a 5 anos. Eu não precisei falar nada disso. Irmã, se ele parou de beber por 1 ano, ele parou de beber, então ele parou. Mas depois que ele voltou. Mas Deus não mudou a ele. Então, porque Deus antigamente mudou a ele, não foi que ele foi transformado? Com o mesmo problema. Quando a gente vê as pessoas que passam com os problemas, então Satanás engana as pessoas e faz com que as pessoas sigam uma direção oposta para não poderem pensar. E no outro lado, Satanás começa a arrastar na outra direção. Tem que se divorciar, tem que reclamar. Mas se virar só um pouco a cabeça e poder ver o outro lado, por que Deus não vai trabalhar na minha vida? Por acaso a irmã é perfeita? Eu perguntei, você é perfeita, irmã? Porque a irmã sempre olhava para o marido, ela se decepcionou. Se ele falou que ele por 1 ano não bebeu, mas depois que bebeu, ele esquecia tudo, né? Quando a gente vê o filme de antigamente, né, as pessoas bebiam e se esquecia, perdia completamente a mente, né? Quer dizer, ficava completamente fora de si. Mas esse irmão recebeu salvação? Com certeza ele recebeu, né? Então pode acontecer isso. Eu não posso falar tudo. Mas os dois voltaram em grande paz depois de conversarem. Então, as pessoas podem ter qualquer tipo de pensamento. Mas independente do pensamento que tiverem, há muitas mulheres que vencem seu marido. Pode acontecer isso. Há muitos maridos que vencem sua mulher também. Há muitos homens que apanham de suas mulheres hoje em dia. Mas mesmo que seja esse tipo de pessoa, mesmo que seja uma mulher que vença o seu marido, mas diante da palavra de Deus, todo mundo tem que perder. Porque essa pessoa daí vai ter esperança. Se entrar a palavra de Deus, não existe ninguém que não vá mudar. Por isso, pessoal, toda semana vocês escutando a palavra, culto de senhoras, senhores, jovens, vocês escutam a palavra. Então, quando essa palavra entra no nosso coração, o nosso coração, que é diferente à palavra, ela entra em atrito com a palavra e ela vai mudando. Então, a gente acaba se preocupando, mas no final eu acredito em Deus ou eu acredito em mim mesmo? Por isso, eu, ajoelhando o meu coração diante da palavra de Deus, se eu puder me tornar uma pessoa que possa me ajoelhar diante de Deus, então nada vai se tornar problema. Deus vai conduzir toda essa vida. Eu li o livro de Lucas. Se a gente simplesmente lê, a gente não sabe. Mas o livro de Lucas, Mateus, o final é um pouquinho diferente. No final do livro de Mateus, o que aconteceu? Fala, por exemplo, sobre o trabalhador da vinha. Os trabalhadores da vinha. O dono da vinha lhe deixou para os trabalhadores a vinha e foi para um país distante. E mandou um servo para pedir a parte dos bens que cabia a ele. Mas esses lavradores, eles mataram os servos do dono, bateram e o dono mandou um outro servo. Por quê? Mandou para apanhar e morrer? Não. Mandou outros servos. Por quê?
Ah, outra vez. 내 종 때리고 죽였지. Vocês bateram e mataram meu servo, né? Eu sei. 마음 돌이켜야 돼. Mas essa vez vocês têm que 이번 trocar 그 o 마음 coração. 꺾어야 돼. Essa vez vocês têm que quebrar o coração. Vocês têm que se arrepender. 이제 그 임금이 주인이 마음을 돌이킬 만한 기회를 준 거예요. O dono agora deu uma oportunidade para eles poderem trocar o coração. 때리고 죽여버렸어요. Mas eles mataram e bateram e mataram de novo esse dono. Aí depois, em terceiro lugar, o dono da vinha fez o quê? Mandou o seu filho. Por que mandou o seu filho? Para matar? 성경에 기록돼 있기를 Para ele morrer? Não, a Bíblia diz o 보내면서 quê? 하는 말이 Mandando o 내 filho, está 아들을 escrito o quê? 공경하리라. O meu filho eles respeitarão. Com esse coração, 농부들에게 보냈어요. ele mandou o filho para os lavradores. 첫 번째 종도 죽이고 때렸다. 두 번째 Vocês mataram o primeiro servo, bateram, mas o meu filho, vocês vão respeitar, né? Porque assim eu vou conceder graça para vocês. Mas os lavradores da vinha não queriam trocar de coração. Vamos matar o filho do dono da vinha, porque assim a vinha vai se tornar nossa, não é? Eles só pensaram de um lado. Por que vai se tornar deles? Porque o dono não consegue vencer os lavradores? Ele tinha um monte de soldados. Você acha que ele ia deixar assim? As pessoas que caem no seu pensamento pensam que elas estão corretas. Então deixa esse seu pensamento de que você está correto. Você não está certo. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com seus filhos. Então escuta o que eu estou falando uma vez. Continuamente ele está falando assim conosco. Então, no começo as pessoas querem as pessoas querem empréstimo, mas as pessoas não querem trocar de coração. Se não trocar de coração, o que acontece? Se a gente matar o filho do dono da vinha, então essa vinha vai se tornar nossa. Eles tiveram um pensamento que não fazia sentido. Mas no final do livro de Mateus, está continuamente no final falando que as pessoas não trocaram o coração e receberam maldição. Também falou sobre as bodas do rei, do filho do rei. Também falou sobre essas coisas, né? Então, quando Deus concedeu a sua graça, como é que ele fez? Quando as pessoas que estavam indo para o caminho errado e voltaram para o caminho certo, então receberam a bênção de Deus. É isso que está escrito no livro de Lucas. Então, em Lucas capítulo 15, fala sobre o filho pródigo. Ele partiu da casa do pai, viveu uma vida dissoluta. Ele acabou desperdiçando tudo e acabou caindo num chiqueiro, desperdiçando tudo que tinha. E ele, alimentando os porcos, ele queria encher a sua barriga com as alfarrobas que os porcos comiam. Ele estava sofrendo muito naquele momento. Pessoal, vocês fazendo maldade, vocês ficando contra Deus, vocês rejeitando a palavra de Deus, existe alguém que tenha se dado bem? Se você se der bem rejeitando a palavra de Deus, então isso não é um verdadeiro filho. Se por acaso nós nos tornarmos pessoas que amamos a Deus, então antes da gente receber a salvação, nós vivíamos pelo nosso método e pelo nosso jeito. Para quebrar esse nosso método não é fácil. Então a gente sempre quer sair ganhando, porque a gente sempre quer sair vencendo, a gente não quebra o coração. Se trocar o coração, o poder de Deus começa a trabalhar desde então. Meu filho, indo para os Estados Unidos estudar, um dia ele veio para mim e falou: pai, muito obrigado. O que você está falando? Pai, quando eu era criança, eu agradeço muito porque o Senhor me ensinou a quebrar o coração.
Então, meu filho, ele estava no 뉴욕에서 이제 ensino médio, 학생들이 e 주말에 em Nova 스키를 York, 타러 os 가더라고요. estudantes convidaram ele para ir andar, 토요일 para andar de 오후에 esqui à 가면 noite, 스키장이 no inverno, 뉴욕 né, no fim de 시내에서 semana. 뭐 1, 20km 있는 게 아니라 좀 머니까 Então, como não 몇 ficava 시간 perto 날 de Nova 스키장에 York, 가면 eles tinham que 토요일 andar de 오후에 carro por 가시면 algumas 스키 타고 horas 돌아올 시간이 안 되는 거죠. e eles não 일요일 날 podiam, 예배 안 봐야 하니까. 예배 eles 못 não 보잖아요. podiam voltar rápido, né? Então ele teria que 근데 제 faltar no 아들이 culto de 스키를 domingo. 그렇게 타고 싶었다고 하더라고요. E meu filho falou que ele queria muito andar de 애들이 esqui. 갔다 와서 스키 이야기하는데 막 그게 너무 E 기해서 quando os jovens voltavam, eles ficavam falando sobre o esqui que foi legal, não sei o quê. E ele ficava com muita inveja, né? 아들인데 Então, mas o meu filho é o filho do pastor. Se ele não tiver no culto no domingo, então o meu pai, se ele souber disso, o que ele vai pensar sobre mim? 아예 스키 타는 거 안 갔다 하더라고. E aí ele falou que ele nem foi onde andavam de esqui. 그런 이야기 딱 들으면 내가 무슨 생각냐면 그때 제 Quando eu 아들의 escutei 마음이 isso, eu pensei o quê? Se naquele tempo o coração do meu filho, 먼 아들 같으면 se fosse um filho que sempre ganhasse o pai, desprezando ao 스키 pai, 타러 갔을 거예요. 그렇게 하고 싶어. ele teria ido andar de esqui, né? Ele teria feito 제가 제 isso. 아들한테 철저히 이겼거든. Mas eu venci exatamente ao meu filho. 정말 제가 어떨 때 Realmente, às 가슴 vezes, 머리띠 가지고 땅바닥 때리면서 너무 eu pegava o cinto e batia no chão. 그랬어요. 애들이 어릴 때는 아빠 엄마 신방 As 가는데 crianças. 뭐 제가 신방 가면 Quando eu era. 가는데 Então, quando eu ia visitar as casas, eu levava minha esposa. E o meu filho continuamente queria ir. 되니까 야 영구가 Aí um dia eu falei: Ô Yongguk, você vai à tarde, tá ocupado? Ah, é porque o pai vai sair 아니 왜 e o pai tem que. O pai tem que sair, você quer ir comigo? Aí ele falou. 따라가자 하니까 Aí, 주저하면서 그냥 안 가려고 하는데 그 어릴 때꼭 따라가려고 한 거예요. então quando ele começou a crescer, ele já queria ter a vida dele, né? E ele não queria ir comigo. Aí eu falei: hoje eu vou para algum lugar, você pode ir. E você? Você brinca bem com aquelas crianças, tá? 그럼 딱 가서 우리가 이제 어른들하고 신앙 얘기하면 아이 딱 데리고 Aí quando eu conversava com os adultos, ele pegava as crianças e iam pro quarto brincar. 오늘은 안 돼. Aí aí ele falava: pai, e hoje eu posso ir? Não, hoje não dá para você ir. Pai, não pode. 애 잘 pai. 보면 애도 없어. Aonde eu vou não tem criança. Pai, 이놈이 아버지가 안 된다고 했는데 se o pai falou que não, 딱그 마음 끄끄. aí ele quebrava o 그 coração. 다음에 남 허리띠 풀 때거든. Porque depois disso era pra tirar o cinto, né? 때리면 Se eu só batesse com o cinto no chão, 그것도 처음에부터 ele já trocava o coração. 안 끄기 전에 Tem crianças que já quebram no começo, mas tem crianças que não quebram e ficam a noite inteira chorando, até o sol se pôr. 너무 편해. Aí quando quebra o coração é tão fácil, né? Ele quebrou o coração. 넘어가고 싶은데 Ele queria tanto andar de esqui. Ele queria 우리 tanto. 손자가 6살 O meu neto, quando tinha 6 anos. 근데 뒤에 Eu peguei ele e fui pra Daegu quando ele tinha 6 anos. Aí eu falei: Sanhão, oi? 오빠 말 들어야 돼. Você tem que quebrar o coração e obedecer seu 너무 irmão. 싶은 게 아닌데 할아버지 가니까 마음 끄고 따라가는 거야. Eu não quero ir pra Daegu. Aí ela falou: mas eu não quero ir pra Daegu, mas tô quebrando meu coração e tô indo. Eles não sabem bem o que é, mas a teoria eles sabem exatamente o que é. 졸업식을 했어요. Aí se formou do colegial e ele recebeu o 자기하고 온 diploma. 친구들이 처음 출장 받는데 자기만 알맹이고 딴에 다 알맹이가 없는 거예요. Então, ele tinha um monte de. Ele tinha passado, tinha se formado, mas os amigos dele não se formaram. 친구들 전부 아버지 부잣집 아버지고요. Todos os amigos dele tinham pais ricos, presidentes de empresas, mas eles não conseguiram se formar. O filho chegou para o pai e falou: pai, 고맙습니다. pai, muito obrigado, 어릴 때 마음을 끄셔서. porque o Senhor me ensinou a quebrar o coração desde criança. 싸움을 해야 돼요. 싸움해야 돼요. Para criança quebrar o coração, tem que brigar com ela também. 어린아이 그냥 마음 안 끄겨져요.
A criança não quebra o coração do nada. Os pais só querem ver os filhos ficarem felizes, alegres, mas que pai vai querer ver o filho feliz, quer dizer, chorando, triste? Ninguém vai querer ver isso, não é? Mas sabiamente, com o coração da Bíblia, tem que ensinar os seus filhos. Exatamente tem que conduzir. O meu filho crescendo, agora, meu filho tem quase 40 anos, mas ainda ele tem muitas coisas para quebrar o coração, e se ele não quebra o coração, qual o motivo dos pastores não conseguirem ministrar? Porque não sabem quebrar o coração, né? Sabem pregar, sabem a teoria de quebrar da vida espiritual, mas não sabem quebrar o coração. Porque quando tem a palavra de Deus, não segue a palavra, mas o seu pensamento. Então eu ensino isso para os estudantes, os seus pais. Eles são experts, mas eles não sabem sobre a vida espiritual. Por isso, eles podem não saber bem quebrar o coração. Então, antes de vocês envelhecerem mais, vocês têm que aprender a controlar o seu coração. Eu frequentemente falei para os estudantes, antigamente, eu tinha muita cobiça na comida. Um dia eu fui para casa. Tinha um tipo de kimchi que eu não gostava. Aí eu fiquei irritado. Por que estão fazendo esse kimchi? E eu pensei no meu coração, nossa, quando eu fiquei tão arrogante assim? Eu tenho que trocar esse meu coração. Depois, quando eu comecei a ir para o exterior, eles colocavam comida na minha frente. E tem uma comida que eu mais odeio. E eu só comia aquilo. E as pessoas pensavam que eu gostava daquilo, porque eu pensei, eu tenho que arrumar o meu costume de comer. Então, tem muitas coisas, o costume que a minha carne tem. Desde começar a dormir, acordar. Realmente não é pregar bem ou não, né? Mas primeiramente eu tinha que treinar minha carne. Por isso, diante da palavra de Deus, por mais que 1.000, 10.000 coisas esteja correto, mas eu preciso saber quebrar o meu coração. No livro de Lucas, a última coisa fala sobre quebrar o coração, sobre quebrar o coração. No final do livro de Mateus, fala sobre se a pessoa não trocar o seu coração, ela recebe maldição. Sobre o que estava devendo 10.000 talentos, os outros lavradores. Então, o seu pensamento correto, com isso, se você levar isso, eu penso assim, a igreja, porque hoje em dia o mundo é livre, então qualquer um quer externar o que pensa e o que imagina, né? A liberdade, livre expressão. Então nós vivemos dentro da lei da Coreia, mas na verdade nós pertencemos à lei de Jesus Cristo. Então, por mais que a lei da Coreia seja perfeita, mas quem quebra a lei da Coreia, quebra a lei de Deus. Quem quebra a lei de Deus, quebra a lei de Deus, né? Não terás outros deuses diante de ti, não tomarás o nome do teu Deus, de Deus em vão. Não essas leis assim, não essas. Mas a lei de Deus, a gente tem que, todos os dias, o Espírito Santo de Deus vindo ao nosso coração. Mas a pessoa que não quebra o seu coração diante da palavra de Deus, ela fica muito escura para receber a condução do Espírito Santo. Então, porque ela acha que ela está fazendo bem, ela simplesmente pensa que está fazendo bem.
한 번은 저들 교회 자매가 Uma vez na nossa igreja, uma irmã veio para se divorciar. 남편에게 매를 맞았대요. Diz que ela apanhou do 나도 seu marido. 잘못하겠지만 네 번째. Eu não sei direito também. Mas ela apanhou 4 vezes do seu marido. 있을 수 있다. 나도 잘못한 거 있잖아. Aí um dia ela pensou, tá, a primeira vez pode acontecer. 네 번째. 이거는 Mas a segunda, terceira vez, ela pensou, ah, isso daqui já é costume dele. Então eu vou viver a minha vida inteira apanhando? 누가 그 자매에게 한평생 매 맞고 산다는 그런 마음을 넣어줬어요. Alguém colocou no coração dessa irmã que ela ia viver 진짜 apanhando a vida inteira, né? E quando eu conheço o marido dela, ele é bem bonzinho. Eu perguntei para a irmã, 신랑이 너를 때렸어. o seu marido te bateu? 울면서. E ela chorando. 혹시 바람 피우는 거 아니야? Aí eu perguntei, seu marido está tendo algum caso? Não, isso não. Como você sabe? Como você sabe? 피울 수 있잖아. 어떻게 뭐 집에서 Ele 그냥 pode estar tendo caso. 돈 쓰는 거? Ele vai ter um caso em casa? 돈 쓰는 거 Não. 없어? Ele nunca gastou dinheiro assim em vão? Ah. Não, ele traz exatamente o salário dele todo para mim. 그 다음에 또 보너스도 있고 그런 건데. Não, ele pode ter um bônus ou ele pode ter hora extra. 하나, 둘, 셋, 넷. 다 믿을 만한 자매 남편이에요. É um marido que ela podia confiar em todas as coisas. 바람 안 피운다고 확신할 수 있는 남편이고요. 아내가. É um marido que ela podia ter certeza que não estava traindo ela. 그리고 이거 Ela acreditava piamente do jeito que ele gastava o dinheiro. Então, se você acredita tudo nele, então, irmã, você é uma esposa muito feliz. 마음 조율해봐. 그리고 남편이 화나. Então, controla o teu coração. Se seu marido ficar bravo, então você tenta conversar com ele. 좀 전까지 내가 한편 Essa 내맘 irmã. 먹고 사는 여자가 너무 불행한 생각 속에 있다. 그 얘기 듣더니 Ela estava dentro daquele pensamento, eu sou uma mulher infeliz que eu vou viver a minha vida inteira apanhando. Mas quando ela viu, realmente ela é muito feliz. 오늘 서울에 참 많은 부인들이 자기 남편에 대해서 Hoje em dia, muitas mulheres em Seul 대한민국의 elas 모든 여자들이 조금씩 vivem desconfiadas do seu marido. Todas as mulheres do mundo têm um pouco de desconfiança. Não só as mulheres, mas todos os homens da Coreia também. Todos eles têm a doença da 그런데 네가 desconfiança. 그렇게 해. 남편을 믿어 얼마나 행복한 사람이냐. Mas, se você pode confiar assim no seu marido, quão feliz você é. Realmente, você é muito feliz. 저한테 전화 메시지를 보냈어요. A irmã indo embora, ela mandou uma mensagem. Pastor, eu sou muito feliz. 여러분 형제 자매들이 와서 제가 이야기해요. Pessoal, os irmãos vindo, quando eu converso com eles, sabe o que é incrível? 전문가도 아니고 뭐 상담자도 아니고 막 Ah, 그런데 eu não sou especialista em casamento, eu não sou nenhum psiquiatra ou psicólogo. 한마디 이야기하는 Mas quando eu abro a Bíblia e falo cada palavra, 그 마음을 내려놓고 quando aquela pessoa larga o pensamento que trouxe, 말씀이라고 받아들이는 거예요. por mais que ele seja fraco, mas ele é o servo de Deus, e eles aceitam o que eu falo. E assim, 일을 하고 o Espírito Santo de Deus trabalha no coração dessa pessoa, e é incrível o jeito que o Espírito Santo trabalha na pessoa. O meu filho é assim. 정말 제가 아들에게 잘해준 것도 없거든. Eu não fiz nada de bem para o meu filho, 가르쳐줬어. mas ele 우리 nos 아버지는 ensinou 목사님이야. corretamente. O 성경을 meu pai é 알아. pastor. 성경은 ele sabe 나를 da Bíblia. 키워줬어. Ele me 그래서 내가 criou 하나님을 pela 섬길 수 Bíblia. 있고 이런 복을 받을 Por isso eu 수가 posso 있어. servir a Deus, por isso que eu posso receber essa bênção. 보통 미국 가면 아이들이 아버지 영어 Nos Estados Unidos, normalmente, 아이들은 쉽게 영어 배우잖아. os pais não falam bem inglês, mas os filhos 아버지 aprendem 영어보다 facilmente 아버지 inglês. 굉장히 무시해요. 미국에 많은 아이들. E porque o pai não sabe falar inglês, os filhos desprezam muito ao seu pai. Ai, pai, você nem sabe inglês. 그런 아이들 자기가 좀 뭐 잘한다고 생각하면 노안 15년 Quando 강자 os 그렇게 돼. filhos pensam que sabe fazer alguma coisa, se torna igual o filho pródigo de Lucas capítulo 15. 성도들도 목사가 다녀서 Então, 설교하는 그것만 봤지. os irmãos também, eles só veem o pastor pregando, mas nem conhecem direito ao seu pastor. 그렇기 때문에 목사 이야기를 들을 때도 Por isso, 내 quando escutam o que o pastor 기준의 está lhe 마음의 세계 falando, 하나 가지고 있어서 porque você tem o seu conceito no seu coração, o pastor, eu acho que isso ele está errando. 저러지?
그런 Ah, 마음이 nossa igreja, por que será que é assim? Tem esse 그런 게 tipo 있을 de 때 coração. 솔직하게 목사님 제가 잘 모르지만 Quando tem esse coração, ah, pastor, desculpa, eu não sei 이런 마음이 direito, 들었습니다. mas eu tive esse 아, coração. 형제 그런 이야기 그런 마음이 들었어. 아, 그렇겠다. Ah, irmão, você teve esse coração. Ah, sim, pode acontecer. Até quando eu vejo, parece que eu estou errado. 내가 그거 잘못했네. 그렇지. Ah, irmão, muito obrigado, desculpa. Ah, isso eu estava errado. 형제, Ou se não, 형제하고 ah, 잘못 irmão, 생각했어. 그런 게 irmão, 아니네. você pensou errado. 이래서 Não é assim. É assim, assim, assim. Por 성경을 isso, 읽을 때요. 이해가 하나도 안 갔어요. quando a gente lê a Bíblia, eu também não entendia 그러나 nada. 성경을 한 번 읽고 두 번 읽고 세 번 읽고 네 번 Mas 읽고 dia, lendo a Bíblia uma, duas, três, quatro vezes, 하나님 마음이 딱 발견이 돼요. eu descobri o coração de Deus que flui 처음에 dentro da 하나님 Bíblia. 하시는 말 이거 왜 이렇게 하셨지? No 왜 começo eu 이렇게 pensei, 하셨지? nossa, por que 왜 Deus falou 이해가 안 assim? 가네? Por que 나는 Deus fez 왜 이렇게 assim? 했을까? Ah, não estou entendendo. Ah, se fosse eu teria feito assim. 하나님 마음을 알지 못하니까 아 하나님 Mas 이래서 descobrindo o coração de Deus, ah, por causa disso? Ah, por causa 왜 하나님 disso? 다윗을 왕으로 안 세우고 Ah, por 왕을 que Deus 세우려고 não 사울에게 fez? 쫓기고 막 어려운 시련을 겪어한 뒤에 마지막에 왕이 되게 Por que 했지? Deus não estabeleceu logo a Davi como rei, mas 우리 ficou 같은 fazendo 바로 ele 뭐 fugir de 처음부터 Saul? 왕 됐으면 얼마나 좋아요. 고생 안 하고 나를 Se 잘 a gente pensou, né? Ah, a gente pensa, ah, se o Davi já se tornasse rei rapidamente sem ser o Saul, ia ser bom. E depois foi o Salomão. Ah, 빠지더라고요. o Salomão, ele caiu no mundo, ele acabou caindo nas coisas do mundo das mulheres. Ah, o Davi precisou desse sofrimento. O Salomão caiu na maldade, né, no pecado, mas ele não teve um treinamento do coração. Por isso ele caiu na tentação rapidamente. Ah, por isso que Davi precisou desse sofrimento. 능력이 없어서 우리에게도 Não é porque Deus não tinha poder. 고난도 필요하고 어려움도 필요하고 Nós precisamos do coração para pensar, nós precisamos do sofrimento, nós também precisamos de motivo para quebrar o coração. Quando o nosso pensamento é diferente do de Deus, quando a gente passa por dificuldade, 현비하지 않는 사람 자기 생각대로 살고 싶은 거예요. as pessoas que não são humildes, 자기 as 마음을 pessoas, elas querem, 기준을 만들어요. as pessoas criam o seu conceito dentro de si, 다른 신화의 기준을 만들어 가지고 porque elas criam outro conceito de vida espiritual. Dentro desse mundo, ela quer se satisfazer, querem fazer vida espiritual, querem viver bem sozinhas. E a maioria das pessoas dizem que não tem problema na vida espiritual. Mas quando Deus vê, tem muitos problemas. E Deus quer trabalhar no nosso coração, quer nos abençoar. Ele quer trabalhar na nossa vida. 얼마 전 우리 김월주 목사님이 계셨는데 Há um tempo atrás, tinha o nosso pastor Kim Chor. 저한테 교제를 하면서 간이 환자 Ele veio fazer comunhão comigo. 아 그래 그런가 보다 했어요. E eu pensei, ele falou que ia fazer um tratamento e depois de um tempo, 아들이 간을 주려고 했는데 아들 간을 안 주겠다. eu escutei que ia fazer uma transfusão, né, de fígado. 따님한테 이제 간을 Daí o filho ia fazer essa doação, mas não fez, e aí ia pedir para a filha. E as filhas, elas ficaram um pouco assim, sem saber o que fazer. Aí, encontrando o médico e conversando com ele, porque ele tinha mais de 70 anos, 바람직하지 못하다. então não ia ser bom se ele fizesse o transplante de fígado, 문제가 많고 그런데 porque depois ia ter muito problema. 제 마음에 김 목사님 진짜 Aí no meu 믿음으로 coração. 한 부딪히고 싶은 마음이 드는 거예요. Ah, seria bom se o pastor, ele fosse pela fé, né? 아버지한테 얘기해라. Aí eu falei, vocês digam para o seu pai que vocês não vão doar seu fígado, né? Eu falei para as filhas. 목사님 왜 이런 소리를 하냐? Então é um choque pro que o pastor Park fale isso para ele, né? Aí o pastor ficou chateado comigo. Foi o que eu escutei depois. 천안에 계시면 내가 천안에 내려가려고 화요일 날 계획을 세웠는데 Então, terça-feira eu tinha planejado de ir para aquela cidade dele.
어제 새벽에 일어나 Como eu tinha ficado muito tempo no exterior, eu tinha que gravar algumas coisas, tinha muita coisa para fazer. 해외 나가가지고 여러분 있다가 오면 여기 마음이 안정이 안 돼요. Então, quando a gente vai para o exterior, é difícil a gente concentrar o nosso coração para cá. 안 되는 거예요. 원고는 쓰는데. E eu escrevo um roteiro para fazer a gravação, né, das pregações, mas eu não consigo fazer conforme o meu roteiro. 화요일 날 가려고 했는데 E terça-feira eu queria ir 결주 목사님 com o ancião, mas 제가 이야기를 했어요. 의사 선생님 Eu falei. 하시기를 간이식 o médico falou que mesmo que você faça um transplante de fígado, você vai ter muitos problemas. Porque as pessoas que têm mais de 70 anos diz que não tem fácil recuperação. Por isso, 딸들로 간 주지 말라고 내가 막 eu falei para suas filhas não fazerem o transplante de fígado para você. 그럼 내가 성경을 폈어요. Aí eu abri a Bíblia. 목사님, 우리가 믿는 하나님은 어떤 하나님인지 아십니까? Pastor, você sabe qual é o Deus no qual nós acreditamos? Você sabe qual é? 우리가 믿는 하나님은 정확한 하나님입니다. O Deus que nós acreditamos é um Deus exato. 아들의 간 이식하는 것보다 하나님을 의지해서 목사님이잖아요. Mais do que você depender do fígado do seu filho, eu queria que você dependesse de Deus. 제가 문혜진이가 가나에서 척추를 다쳐가지고 A Munhedin, no Ghana, ela machucou a coluna dela e ela tinha que ficar deitada a vida inteira na cama. E naquele tempo eu tive muita dificuldade. 한국에 데려와야 하는데 No começo, primeiramente a gente tinha que trazer Redim para a Coreia. 어느 비행기에서 안 태워주려고 Mas uma pessoa que não consegue sentar, nenhum avião queria aceitá-la. 아랍에미레이트 항공사가 제일 가나에 오는 비행기 빠른데 두바이 내렸다 금방 오는데 Então, o avião do Emirados Árabes é o que mais rápido iria vir. 얘가 E a gente implorou para eles, por favor, deixa a gente trazer essa estudante ali. É uma estudante que estava estudando na África, fazendo trabalho voluntário. Mas ela pode se sentar? 그건 안 되는 Não, não pode. Então não pode vir. 복도에 좀 눕혀오면 안 되냐? Mas a gente coloca ela no corredor. 안 된다. Não, mas as companhias aéreas, elas têm uma lei, jamais pode ir no corredor. 아프리카에 수술하고 싶으면 손끝만 빨리 굳어지긴 빨리 한국에 와야 하는데. Então, ela tinha que fazer logo essa cirurgia, né? Mas, porque antes de endurecer tudo, 아랍에미레이트에서 aí ligaram para a companhia do Emirados Árabes e falaram que poderiam trazê-la, mas somente amanhã. Mas a gente tem pressa de um dia sequer, amanhã. Não dá. 안 가져왔다. Porque tem uma cama, mas não trouxeram. 올 때 침대를 가져오면 되는데. Então, quando vier da Alemanha, a gente vai trazer essa cama. A gente vai tirar 8 assentos $18,000. e a gente coloca ela ali. 돈이 문제가. E é $18,000. O dinheiro não era problema naquele momento. 제가 독일에 있는 근호선 목사한테 전화를 했어요. Eu liguei para o pastor Kononsol da Alemanha 잘하는 병원을 선택해라. e eu falei, procura o melhor cirurgião de coluna de Frankfurt, na Alemanha. 혜진이 보낼 테니까. Porque eu vou mandá-la de avião amanhã, 비행기 멈춰 앰뷸런스 para que ela possa na hora fazer a cirurgia. Já deixa a ambulância de prontidão para recebê-la. 우리 형제하면 다 모여가 다 수소만 하다가 척추 수술 잘하는 병원. E reunia todos os irmãos de Frankfurt e aí para recebê-la. Mas o mais engraçado é que é o terceiro lugar, melhor lugar do mundo que faz essa cirurgia de coluna. 이렇게 길을 열어 Aí eu 전부 다 fiquei 안 다치게 confuso. 하시지. Nossa, se Deus ele pode fazer abrir um caminho assim, por que desde o começo ele não fez ela não se machucar? Eu tinha que ligar para a mãe da Redine. 당신 딸이 척추를 다쳐서 A sua 낭만 filha 떨어져 척추가 다쳤어. machucou a coluna, ela caiu do andaime e ela quebrou a sétima vértebra. Ela tem que ficar sentada a vida inteira, né? Ela tá paralítica. 그 엄마한테 너무 Só 잔인한 só de eu escutar, era uma coisa muito impressionante para eu falar para a mãe dela. 그날 전부 내가 Naquele dia, 물었어요. 어떻게 해서 eu perguntei, 떨어졌느냐.
Como você caiu? 그래서 그 가나의 예당을 짓는데 군유숙 학생들이 Então estavam construindo a igreja de Gana e os estudantes estavam ali. E como o material da África não é boa, então aquela tábua de madeira não era muito forte. Então os pedreiros avisaram, não pode subir mais de 2 pessoas aqui nessa tábua do andaime. Aí 2 pessoas estavam ali em cima e as 2 estudantes estavam lá conversando e de repente... Então, conversando, subiu sem saber. Aí de repente veio um estudante. Aí falaram, ô irmão, disseram que não pode ter mais de 2 estudantes aqui. Ah, não tem problema, ó, não tem problema. Quando ele pulou, pronto, quebrou a tábua. Aquele irmão, ele desmaiou e depois que ele acordou, ele falou, tia, quem é você? Foram para o hospital e o hospital falou que ela não tinha nenhum problema e de repente ela começou a ficar paralítica. Eu pensei, 하여튼 그때 된 건 상세하게 모든 걸 내가 보고를 받았고 잘못된 거 Naquele 하나하나 tempo, 물어보고 그래서 이제 eu perguntei cada coisa. 그 이야기를 탁 들으면서 Quando eu escutei essa história, 그 발판이 무너지고 도대체 누가 알았냐? aquela tábua de madeira que se quebrou, a Redini não sabia, os irmãos e as irmãs não sabiam que isso ia acontecer. Mas isso não acabou assim. Mas depois eu perguntei, e Jesus Cristo não sabia? Será que Jesus Cristo não sabia que isso aconteceria? Veio essa pergunta ao meu coração. Será que Jesus Cristo também não sabia? Jesus Cristo sabia. Não é verdade? Então por que Jesus Cristo não impediu? Quando ela caiu, ele podia ter feito ela não cair. Jesus Cristo podia fazer isso. Mas o problema agora não era o irmão, a irmã, o problema não era o pastor, a missionária daquela igreja, mas era eu e Deus. Só sobrou eu e Deus. Porque Jesus Cristo era o responsável. Jesus Cristo vendo a vida inteira ela deitada ali na cama. Será que ele se alegraria disso? Ou se não, ele transformaria isso em bênção. Ou ele faria o milagre de fazer ela levantar. Só me saiu essas 2 respostas. Então todos os dias eu fiquei pensando. Então por mais que eu pense no meu coração, eu não posso admitir no meu coração que Deus seja mal, que faça alguma coisa para maldade. Não, Deus não faz nada para maldade. Não, Deus através disso vai receber vai receber a glória. Desde então eu pude ter liberdade no meu coração. Eu liguei para a mãe dela. O ancião Do. Eu falei para o ancião Do, que é o presidente da IYF, para encontrar, né? Eles iam falar para ir se encontrar. Eu falei, não, deixa que eu vou ligar. Aí a mãe da Redine, me desculpa, mas eu não sei o que te falar, mas a Redine caiu do andaime e agora ela vai ter que viver a vida inteira deitada no andaime. Eu tinha que falar assim, mas no meu coração não aceitava isso, não falava assim. Não, a Redine vai ser curada. Deus nunca ele fez nada em vão. Acreditando em Deus até agora, ele me deu dificuldade, mas essa dificuldade nunca acabou em dificuldade. Essas dificuldades, eu vi exatamente ele transformando tudo em bênção. Eu acreditei no meu coração. Eu liguei para a mãe da Redine. É a mãe da Redine. Eu nem sabia quem era, né? Porque uma semana antes eu tinha ido fazer uma visita na casa dela. Eu nem sonhava que era ela, Redine, que ela me mostrou a foto da filha. Eu nem sabia se ela frequentava ou não a nossa igreja. É a mãe da Redine.
말씀드리겠습니다. Eu sou o pastor Oksu Park. 혜진이가 사고가 Eu tenho uma 났어요. coisa para te falar, por isso estou te ligando. 매진은 A 난간에 Regina, ela sofreu um 무너져서 acidente. 허리를 다쳤어요. Ela caiu do andaime e ela machucou a coluna. E ela vai ter que viver a vida inteira deitada na cama. 안 태워주려고 그래요. 지금 루프트 한 A gente queria trazê-la pelo avião da Emirados Árabes, mas não querem deixar. 루프트 한 잔은 될 것 같아요. Então nós estamos pesquisando e a Lufthansa eu acho que vai dar. Eu falei exatamente a situação 목사님 저 que estava 수양에 tendo. 와 E o 있습니다. gratificante, pastor, é que agora eu estou no retiro. 혜진 아, 엄마가 é 첫 번째 irmã. 날 수양에 와 있습니다. 그래서 A 우리 mãe da 자매인 줄 Regina, 알았고. ela falou, eu tô no retiro. Aí eu descobri que ela era irmã. Aí depois ela falou o que para mim? 모든 건 목사님이 알아서 Pastor, o senhor vai saber mais do que eu, então o senhor pode fazer tudo conforme 고마웠어요. o senhor decidir. Eu agradeci muito no meu coração a mãe dela. Na Alemanha fizeram a cirurgia 끝내고 e o médico 장갑을 벗고 메이스 acabou a cirurgia, tirou a luva 이제는 e falou, tirando a luva, ele falou: 하나님이 할 agora, tudo que o ser humano pode fazer, acabou. Agora é Deus quem tem que 의사들이 trabalhar. 너무 놀라는 게 문혜진이 너무 육신적인 O 아이였거든요. que os médicos eles se assustaram, ela era carnal, né, a Munredin. Mas um irmão, que é parente dela, testemunhou. Nossa, a Regina, ela era muito carnal. 혜진 엄마를 독일에 보냈어요. Eu mandei a mãe da Regina para a Alemanha. 천사, 우리 병원 천사. E colocaram o apelido na Regina de anjo. 그리고 이러면 보통 Como essa estudante foi fazer trabalho voluntário lá na África? Mas como ela pode sempre estar feliz e alegre? 어느 날 내 외국 돌아온 날 혜진도 한양 같은 날 왔어요. Um dia eu voltei do exterior e ela estava voltando do exterior e ela estava sentada. 제가 E quando eu vi ela sentada, eu achei tão bom. Eu falei, compra a passagem business class para ela. 한국에 왔어요. E ela voltou com a mãe para a Coreia. 혜진이 발을 만져봤어요. E lá no hospital Hanyang, onde ela estava internada, eu mexi no pé dela. Quando eu mexi no pé dela, 다른 발하고 똑같아요. é um pé igual ao de qualquer outra 발이 pessoa. 힘이 없습니까? Mas por que não tem força no pé dela, Deus? Só porque um nervo se desconectou. 그로부터 4년이 지났어요. E depois disso, 4 anos se passaram. 의사한테 우리가 훈련을 받으니까 의사가 뭐냐 막 화를 내면서 이건 O 이제 médico 안 되는 ficou 거야. bravo comigo. 포기하고 이렇게 사는 법을 Agora já não dá 배워야 mais. 돼. Agora ela tem que viver, ela tem que aprender a viver nesse método, desse 의사가 jeito. 병원에 대해서 병에 대해서 알지만 딴 거 다 아는 건 아닌데. Aí eu falei, o médico sabe de doença, mas não sabe todas as coisas. Deus vai curá-la. Deus vai 혜진이가 curá-la. 하는 말이 하루하루는 변하지. A Regina falou o quê? 한 달, 두 달. Dia a dia não muda. 느낀대. Mas um mês, 2 meses, de mês a mês ela pode ver a mudança. Antes ela não podia ir para o banheiro sozinha. Ela não sentia. Mas ontem à tarde a gente se reuniu com os anciãos e oramos. E o ancião Han 어때요? falou que a Regina ela foi defecar uma vez por semana, fazendo massagem na barriga dela. Então, empurrando é um sofrimento. Mas agora ela pode sentir que ela tem vontade de soltar os gases. Depois de 4 anos, o pastor Park falou que eu ia ser curada, mas não estou sendo curada. Tem irmãos que pensam assim. Dá para refletir. 우리는 지금까지 하나님의 약속 안 믿었고 내 판단 믿었고 Até agora a 내 gente não 경험 acreditou 믿었고, na promessa 내 de Deus, 지식 acreditamos 믿었고, no 그렇게 우리는 no nosso conceito, na nossa teoria, no nosso pensamento. Nós vivemos dessa forma. 하나님의 길을 못 갑니다. Então, 왜? não podemos seguir o caminho de Deus. 하나님은 Por 우리에게 quê? 그냥 인간으로서가 아니라 하나님으로서 우리에게 Não 일을 pelo método humano. Deus, ele quer trabalhar pelo método de Deus. 병,
인간적 불가능한 일들, doenças que são impossíveis ao homem, o trabalho que é impossível ao homem. 건축 허가 받으려고 Na nossa igreja, 우리가 이제 준비를 하고 para a gente receber autorização para a construção, a gente está orando. Então, estão falando que a prefeitura não vai nos dar. Mas não vamos receber do homem, vamos receber de Deus. Nós temos Deus. 사탄은 여러분 우리 속에 이런저런 이러면 조금만 막 절망을 주는 거예요. Satanás ele coloca desesperança no nosso coração. 힘들기도 하고. A vida da Redinha está difícil. 별로 도와준 사람 Parece que não tem muita resposta. 어려울 텐데. Não tem muita gente que ajude. 이 녀석이 Mas eu agradeço porque ela vem sorrindo para a igreja. 휠체어 타고 팔면서 어깨가 역도 선수처럼 확 벌어지고. É porque ela usa muito braço, ela tá com o ombro bem largo, igual um de atleta. 변기에 앉아 보면 한 번씩 오줌이 나올 때가 있대. Quando ela senta no banheiro, ela falou que às vezes ela consegue urinar. 얼마나 행복한 것인 줄 As 알아. pessoas, 앉을 때마다 vocês sabem quão feliz é vocês poderem sozinho ir pro banheiro fazer xixi cocô? Vocês têm que saber agradecer, é verdade. 서울 시내 옛날에 Na cidade de Seul, antigamente, 서울 시내 1년만 인분차 없어져 봐요. 서울 시내 꿀인내가 나서 못 살 거예요. imagina se não tiver esgoto na cidade, né? Saneamento básico. Imagina quão fedido vai ser. Imagina vocês poderem expulsar automaticamente o que é inútil do seu corpo. Vocês nunca agradeceram por isso, não é verdade? Pela promessa de Deus, Deus está trabalhando na Redinha. A gente pensa que Davi se tornou rei da noite para o dia no dia seguinte. Já não, mas por muito tempo Deus, ele ensinou a paciência para Davi. José, ele foi vendido como escravo e ele ensinou a paciência para o José. Para Deus poder utilizar a Redinha, Deus também está ensinando a paciência para ela. Deus está vivo em nós e está trabalhando. E assim, irmãos daí que vieram para a igreja de Gangnam. Ô irmã Kim, eu quero trabalhar em você. Irmão Kim, eu quero resolver esse problema por você. O irmão Choi, ele faz joias, né? Ele abriu uma indústria de joias, né? Em outro país. Eu acho que ele foi para a China. Ele sabe fazer safira. E ele continuamente ele pesquisou para isso. Ele quase conseguiu tudo, mas no final ele falou que aparece um risco que não dá para perceber, mas ele gastou muito dinheiro e ele tem que gastar muito dinheiro. Ele pediu para eu orar, mas ele não estava conseguindo fazer. Aí ontem ele falou para mim, pastor, eu tenho uma coisa para agradecer. O quê? Eu li a Bíblia. Na Bíblia está escrito que o céu 누룩이 들어가서 그 사파의 그 기포를 만드는구나. 내가 이 형제 너무 감사한 게 자기 사업의 일이 성경과 연결돼. Fiquei muito agradecido. É que ele conectou o negócio dele com a Bíblia.
Porque ele gastou muito dinheiro para fazer. 테두리를 싸고 그 다음에 텅글스텐으로 막고 그래 하는데 온도가 너무 높아가지고 그 흑연이 Então, porque a temperatura era muito alta. 하는 생각이 들어요. 그걸 어떻게 차단하지? 그것만 이 형제가 Ele pensou, nossa, como é que 형제가 tem uma parte 밤안에 que ele 하나님의 não estava 말씀이 conseguindo 있는 fazer, né? 거예요. Mas esse irmão, dentro do coração desse irmão tinha a palavra de Deus. 직원들 월급 줄 돈도 없고 이제 사파의 기포만 Ele já não tinha dinheiro para dar para os seus empregados. 만들어내서 그러면 공업료 쓰면 너무 좋고 주문한 사람도 많은데 그게 안 된다는 거예요. Então, se ele conseguisse acabar sem essa feira sem riscar nada, ia ser tão bom, porque tinha muita gente já pedindo, né? 저 뭐야 꾸내는데 돈이 1, 2만 원 드는 건 막 돈이 E ele 무지하게 드는데 colocava na fornalha e ele gastou muito dinheiro, né? Ele não podia desistir mais. 세상에 우리 마음대로 되지 않는 일들을 만났을 때 어떻게 우리가 Pessoal, quando a gente encontra uma coisa que a gente não consegue resolver, 안에 막 ou a gente quer desistir, ou a gente quer reclamar, 하나님이 복음 전도자를 위해서 복음 전 잘 안 될 때 생각을 하게 하고 quando os pregadores do evangelho não conseguem pregar bem, fazem eles pensar e pensar de novo e pensar de novo. Assim como ele conduz o nosso caminho, 끌어가는 걸 느끼게 된다. eu pude sentir que Deus estava conduzindo o coração desse irmão. 여러분이 회사 사장이 돼서 모든 게 원대로 잘 되면 높아집니다. Pessoal, se todas as coisas derem certo 죄송합니다만 제가 na sua empresa, se você for presidente dela, 그럴 때 뭐 장관들 desculpa, mas eu já me encontrei com o presidente, ministros. Quando a gente senta para conversar com o presidente, a gente treme diante dele, não é verdade? 여러분 저는 장관보다 그냥 가서 장관 만나는 건 Mas eu 못 만나요. Mas para a gente se encontrar com o ministro, a gente pode ficar em pé durante um mês se a gente não consegue se encontrar com ele. São grandes pessoas. 마음이 막 높아지려고 하는 거예요. Então, meu coração também quer ficar arrogante. Mas aí dentro do meu coração, não, mas eu também estou ocupado, né? Eu tenho que fazer algumas 성경 coisas. 읽는 건 쉽지만은 É fácil para o pastor pregar. 참 목사가 É fácil ler a Bíblia. 하는 건 참 어려워요. Mas ter aquele verdadeiro coração que o pastor tem que ter é difícil. Eu não consigo. 진지하게 교제해주다가 막 이것도 뭐 알아듣냐 짜증 날 때도 있고. Às vezes, 우리 전도자에게 짜증을 많이 내요. eu fico pensando, né? Ah, por que eu escuto? Tenho que escutar isso. Eu fico irritado, né? É verdade. 하나님이 우리 마음을 당신의 마음같이 될 수 있도록 톱니바퀴를 만들 때 Deus conduz o nosso coração para ficar como o 어떤 분 dele. 튀어나오게 만들고 어떤 깎아 들어가도록 만들고 그래서 하나님 톱니바퀴에 맞게 돌아가도록 우리를 만들고 계시는 거예요. Ele está fazendo com que a gente tenha a forma que ele quer, né? 이야기하는 E assim ele vai falando de cada coração nosso. 믿음이 있다는 생각이 Se 들면 vocês acharem que vocês são 내가 bons, 똑똑하다고 하는 생각이 se vocês 들면 acharem que vocês têm fé, se 하나님을 vocês 만나 tiverem o pensamento de que vocês são inteligentes, 진지하게 quando vocês se depararem com uma dificuldade, 무릎을 꿇고 하나님께 묻고 성경을 펴서 하나님의 마음을 찾고 그게 안 되는 거예요. vocês não vão ler a Bíblia, vocês não vão conseguir orar assim verdadeiramente diante de Deus. Não vai conseguir. Na nossa missão, tem pastores que foram para outras missões. 월급 주는 데니까. Porque mesmo que você não quebre o coração lá, eles te dão salário. Porque você mesmo sem quebrar o coração, você vai. 그렇습니다. E aí vão e ficam falando mal da gente, né? 하나님이 다윗에게 말했습니다. 나단 선지자가 Deus. 당신이 그 나쁜 놈이라고 Deus falou. 우리 아내가 보냈을 때. Deus falou através do servo, né, para Davi.
Você é mau. Naquele tempo, 선지자 나부랭이가 o profeta teve dois 인정해 줬더니 corações. 큰 소리야. 감옥에 Ele teve dois corações para com o profeta, né? Eu te tratei bem. Quem você pensa que você é? Bota ele na prisão. Davi poderia falar assim. A maioria dos reis falam assim. Mas Davi, recebendo repreensão do profeta Natã, embora ele fosse rei, ele humildemente se ajoelhou. Pequei. Eu pequei. 그렇게 말할 수 있는 왕이 많지 않습니다. Não existe muitos reis que possam falar dessa forma. 이러쿵저러쿵 이유되고 특히 한국 사람들 머리가 좋아서 Então, 딴 이유 갖다가 porque os coreanos são inteligentes, se repreender, são cheios de desculpa. É assim, assado, né? Aqueles pensamentos que surgem dentro de si. 누가복음하고 마태복음의 차이는 그겁니다. 마태복음은 A diferença de Lucas e Mateus é essa. No livro de Mateus, 왕이 종들을 a história dos lavradores. 또 보냈습니다. O rei mandou os seus servos e eles o matou e mandou de novo. E matou e mandou de novo. 주인이 뭐라 했습니까? 마지막에 아들은 E depois, o que o dono falou? 아들은 공경하리라. Eu vou mandar meu filho. Mas o meu filho 하나님의 respeitarão. 마음이 죄 많은 우리 인간들에게 비치는 하나님의 마음을 거기다 그렸는데. Então Deus desenhou o nosso coração ali. Sim, o meu filho eu vou mandar. Então eles vão quebre o coração diante dele, porque assim eu vou lhes amar. Eu não quero ter vocês como inimigo. Eu quero lhes estabelecer. Eu quero lhes tornar como minha pessoa. Então é esse coração. Os irmãos arrogantemente, os lavradores mataram e queriam roubar os bens. Agora essa terra vai se tornar nossa. E o que o dono fez? Ele mandou os soldados dele para destruir. 우리가 그의 앞에 나갈 때 너희 마음을 강팍해 하지 마라. Então, o que está escrito em Hebreus? Que quando a gente for para diante dele, não endureçais o coração. Então, aqui em Lucas 16 tem o administrador infiel. Então, ele estava administrando todos os bens do seu dono. Tinha muitas pessoas com dívida para com o dono. 100 coros de trigo. E você? Quanto eu tenho que pagar tanto para o dono? E ele nem era o dono, mas ele fingia que ele era o dono e ficava gritando: "Oh, você tem que pagar essa dívida, paga logo." Só um ano. Não. Que um ano? Depois que eu ficar velho e morrer, você quer pagar a conta? Não pode. Paga agora que eu vou te dar um mês. Se você não pagar em um mês, você vai ver. E os devedores implorando: eu já falei que não pode. Paga logo, paga logo. E os devedores dando presente, falando: por favor. Tá, eu também sou gente. Você tá com dificuldade, né? Tá, eu vou te dar 3 meses. E para de ficar me dando esses presentes. E ele se achava por dentro, né? Ai, que bom que eu sou o administrador do rei. Todos os dias, arrogantemente, todos os dias, arrogantemente, ele viveu seguindo o seu pensamento. E um dia, o devedor estava vindo e o dono chamou o administrador infiel. Senhor, o que é? Eu estou escutando que você está desperdiçando os meus bens.
E você está se portando arrogantemente com os devedores. Ele 당장 abaixou a sua 정리해. cabeça. 정직일 또 계속 못할 거예요. Organize, presta as contas agora. 당장 정리해. 알았어? Presta as contas agora, entendeu? 용서해 주십니다. 알겠습니다. Sim, senhor. Perdoe-me. Eu irei organizar tudo. 주인의 마음이 정직이 마음에 들어왔어요. O coração do dono 포도 농부는 entrou o 아예 coração 주인의 마음이 그들 do- 마음 미치지 않고 자기 마음 생각 속에서 살았어요. Então, porque no coração, o coração do administrador, ele viveu com o seu coração. Hoje, todos nós aqui que estamos sentados têm o seu próprio conceito de pensamento. Então, quem pensa que tem uma boa vida espiritual tem o seu conceito de que vive uma vida espiritual boa. E quem não tem, pensa, eu não consigo, né? Então, até aqui tá bom, assim só, isso aqui é o suficiente. Então, não reflete o seu coração com o de Deus. 주인의 마음을 Esse 몰랐을 administrador 때 infiel, quando ele não conheceu o coração do dono, 할 수 있었습니다. 그리고 ele 세상에 podia ser 옳은 arrogante o 사람 quanto 하나밖에 ele queria. 없었습니다. 그렇죠? 빚쟁이 앞에 E 누가 só 뭘 해도 자기 existia- 말이 옳지. Quem é que, 자기 diante 진짜 잘난 do administrador infiel, que 자기 devedor 진짜 poderia falar 똑똑한 alguma 겁니다. coisa? Realmente ele se achava, realmente ele era inteligente. 어느 날 주인의 이야기 들었어. Mas um dia, 내가 들으니까 네가 ele escutou o que o dono falou. 내 소유를 허비한다고. Eu escutei que você está desperdiçando os meus bens. 그 말을 한다는 이야기를 들었다. Eu escutei que você está de uma forma muito arrogante para com os servos. Se demite agora. 여러분 가장 아름다운 것은 우리 가운데 O que é 범죄 안 할 mais 수 없고 agradável? 수 없습니다. 다 그렇습니다. Não existe ninguém que não possa cometer nenhum crime, que não possa cometer nenhum pecado. Todos podem. Mas as pessoas que servem a Deus, 하나님의 말씀 independente do coração com o qual nós vivemos, diante de Deus, diante da palavra de Deus, 성경에 diante de Deus nós temos que ser 목사님은 나만 humildes. 미워서 그래. 뭐 나만 Alguns 그랬나? irmãos dizem, por que o pastor só não gosta de mim? Ai, só eu fiz isso? 하나도 그냥 못 넘어가. Nenhuma coisa pequena pode passar reto por ele. É muito cansativo ter vida espiritual na igreja. 그런 마음 Cansado. 사탄이 매일매일 넘겨줘요. 넣어줘요. Todos os dias Satanás coloca esse pensamento dentro de vocês. 뭐라고요? IYF 행사가 너무 많아. A nossa igreja. Tem muitos eventos da IYF. 바울은 매일 집회하며 Onde está 다녔는데 escrito isso na Bíblia? Apóstolo Paulo, todos os dias ele saía para fazer conferência. Se não fizer evento, vai fazer o quê? 보험자도 구원받는 역사가 안 일어나. 누가 Então, trabalhando pela IYF, não surge trabalho de receber salvação? Quem é que está falando isso? 딱 이야기 마음 들어가 그런 생각. Escuta essa 인터넷 mentira 들어간 사람 딱 대화해 e 보면 aceita. 마음도 딱 달라버려요. 내가 뭐 Conversando com as 인터넷 pessoas 딱 na internet, a 마음 gente 겪어보면 pode ver. Eu nem sei, eu nem vejo a internet. 암만 Mas 경계하지 않고 그런 마음이 procurando, 들어가면 에이 교회 어느 교회 판단하는 자가 돼. por mais humilde que seja, mas se escutar, essa igreja, aí vai se tornar um juiz. 여기 Diante de Deus, 정직이는 하나님의 말씀이 그 마음에 o administrador aqui, 내 말씀이 ele aceitou a palavra de Deus no coração dele. Tá bom, pode me expulsar, eu vou tentar outro trabalho. Não foi assim com ele. 김월주 목사님 Isso foi muito agradável. 한 시간 동안 제가 성경을 펴서 이야기를 했습니다. Então, eu abri a Bíblia e falei com aquele pastor por 1 hora. E depois de 1 hora, ele aceitou a palavra. E ele foi embora com o coração agradecido. 참 기뻤습니다.
그리고 Eu fiquei muito feliz. 목요일 날 오후에, 금요일 오후에 한 번 더 오셨어요. E sexta-feira de tarde, ele 그날은 veio. 제가 말씀 중간 E naquele dia, 마음을 끌어왔습니다. 화요일 왔을 때보다 금요일 왔는데 너무 건강해지시고 ele quebrou o coração. E ele veio na quinta-feira bem saudável, o rosto dele também estava bem claro e a família dele também estava bem feliz. 하나님이 계시는데 이제 Realmente 간이 Deus está vivo trabalhando dentro de nós. Agora, sobre o transplante de fígado, ele já jogou fora. 금요일 날 Ele aceitou o coração de Deus dentro dele. Sexta-feira, ele falou. 박정호 형님하고 좀 교제했는데 로마서 8장 E eu fiz comunhão com o irmão Parque 많이 넣으세요. 하나님이 na sexta sobre Romanos capítulo 9. 그리스도 예수 Se o Espírito de Deus habitar, 예수를 죽은 se o Espírito de Deus habitar em vós, Deus vivificará até o morto. 우리가 예수 없는 사람들, 구원 안 받은 사람들. As pessoas que não têm Jesus Cristo, que não receberam a salvação, quando elas se deparam com um problema, é problema delas. 구원을 받고 거듭난 Mas 사람. nós recebemos o Evangelho, recebemos a salvação. Nós que nascemos de novo, 내 문제가 아니라 예수 그리스도의 qualquer problema que surja para nós, não é nosso problema, mas é o problema de Jesus Cristo. 그걸 믿는 믿음을 가질 때 예수님하고 우리가 Quando nós tivermos essa fé, nós nos tornamos um coração com o de Jesus. 김을주 목사 내려보내고 4층에 서서 창으로 내려다보면서 E falando para aquele pastor indo embora, olhando pela janela, 그리고 그 두 딸 a missionária, o pastor, as filhas, as duas filhas, 너무 아름다운 거예요. indo de carro, vendo eles ficarem felizes, eu achei muito agradável. 행복한 성차. Eu queria ter tirado foto e colocado na internet. 행복해. Família feliz. 참 좋아지고 Realmente eles pareciam muito felizes. Realmente ele 하나님 está 어떻게 하시는지 melhorando. 모르지만 우리가 Eu não sei como é que Deus vai fazer, 마태복음에서는 사람들이 자기 생각, mas no livro de 자기 옳은 Mateus, 생각, 자기 잘난 생각, as 자기 pessoas com 맞은 seu 생각 pensamento correto, com seu pensamento que está 사탄 그걸 certo para si, 넣어줘서 우리 마음속에서 Satanás coloca essas coisas 다른 마음만 dentro do nosso 만들어가는 coração 거예요. e cria um outro 그래서 coração dentro de 하나님이 살아 nós. 계시지만 그 하나님의 역사가 Por isso, 삶 속에 Deus, 나타나지 embora esteja 아니하고 vivo, 혼자 괴로움을 당해하고 esse 혼자 trabalho de Deus 어려움을 não pode 겪어야 aparecer 하고, dentro 혼자 dessa vida 슬퍼해야 하고, e 혼자 tem que sofrer 고민해야 하고, sozinho, tem que 그런 passar pela 속에 dificuldade sozinho, 우리가 tem que ficar triste 빠져 sozinho, tem que se 들어갈 preocupar 수밖에 sozinho. Nós somente podemos nos aprofundar nesse tipo de situação. 청지기가 바꾸기 시작했습니다. 주인이 내 직분을 빼앗으면 어떡할까? Esse administrador mudou o coração. 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나. Ah, eu não tenho que. Se o dono me mandar embora, eu tenho vergonha de mendigar e também não sei trabalhar na terra. Ele descobriu que ele em si não tinha caminho. 내가 지금 청지기를 때 O 큰 que eu 소리 faço? 치는데 사람들 내게 뇌물도 많이 주고 Até agora eu me achei porque eu era administrador. 대접 받았는데 Eu ganhei bastante coisa, 이제 vivi bem, eu 주인은 fui 내가 servido. 어떡하지? Mas se o dono me mandar embora agora, o que eu faço? Ele trocou o coração. 안 되니까 마지막 생각이 Pensando, ele viu que não podia. E o último pensamento que ele teve foi o 나 quê? 좋아 안 하겠네. Eu vou procurar 그날부터 os que estavam, os devedores, e eu vou diminuir a dívida deles. E um por um ele foi procurar. Ai, porque o senhor veio? Ah, pode entrar. Eu me desculpa, eu quero pedir desculpa. Mas a outra vez eu fui muito arrogante contigo, né?
아, 이거 무슨 말씀을 Por 당연히 isso, 그러시. eu quero pedir desculpas. Não, que isso? Ah, não é assim. Eu errei. 마음을 낮추고 은혜를 Para aqueles 지금까지 막 que ele 큰 소리 치면서 desprezava, 그분의 그 은혜를 ele 거예요. tinha que receber graça agora. Ele tinha que receber graça daquelas pessoas as quais ele desprezava antes. Desculpa, mas 문서 좀 가져올랍니까? 빚지면서. 아, 예, 알겠습니다. você pode me trazer o documento que você tinha de dívida com o dono? Ah, sim. Quanto que é de dívida? Ah, 100 cados de trigo? 갚기 어렵죠. 100 cados de 아니, trigo. 무슨 말 그래도 갚아야죠. É 좀 difícil de 한번 pagar essa 갚겠습니다. dívida, né? Ai, que é isso? Mas eu tenho que pagar, né? Eu vou pagar. 다시 종이 Não. 기름 Me dá um outro papel. 신말. 이 정도 되면 좀 도움이 되겠습니다. Ah, 50 cados de trigo. Assim dá para pagar? Ai, o que o senhor está falando agora? 50말로 하겠습니다. 그 문서 다 찢고. Ah, então vou colocar 50 cados de trigo, tá bom? 50말 빚진 겁니다. 청지기님, Você só tem 50 cados de trigo de dívida com o dono, tá? Ai, senhor, você pode fazer isso comigo? Você pode fazer isso? 좀 그것만은 미안한데. Desculpa, eu fui muito arrogante, né? 인간으로 Mas vamos esquecer o jeito que eu te tratei. 자, 여기다 이거 Agora eu quero te tratar bem, né? Humanamente. Agora pode carimbar aqui. 자, 이제 50말이 Porque o carimbo do dono está aqui. 50말입니다. Tá, agora a sua dívida é de 50 cados, tá? Não é 100. 저 100, 아니, 내가 50말이라 그러니까. Quanto você fez de dívida com o dono? 100. Não, 100 não. 50, de novo. 50이라고 하면 되겠어. Qual a dívida que você tem com o dono? 50말이니까 되는 게 뭐예요? Ai, só fala 50? Ai, como assim? Se eu posso dizer, é 50 cados que você tem de dívida. Mais uma vez, vamos tentar. Qual a sua dívida com o dono? 50 cados. Isso, tá certo. É só você falar assim. 네, 오늘 굉장히 기쁩니다. Hoje eu estou muito feliz. 너무 고맙습니다. Ah, senhor administrador, 당신이 나를 muito obrigado. Você me salvou. 너무 고맙습니다. Agora eu tenho força para poder pagar. Muito obrigado. 내가 Como eu posso pagar essa graça? Não, é que eu fiz muita coisa de errado para você, né? Então, por favor, vamos esquecer tudo que nós passamos. E vamos viver bem, tá bom? 자가 O devedor, ele ficou muito assustado. A Bíblia diz o quê? Que ele elogiou o servo, o administrador infiel. Ué, não era para ser assim. Porque eu tirei do dono, né? Mas por que ele me elogiou? Ele tinha que ter ficado bravo, na verdade. O Deus Pai, porque ele quer conceder graça para nós. Vendo o administrador trocando esse coração, ele elogiou. Ah, você fez bem. Você fez muito bem. Em Lucas capítulo 16, é essa história que traz. Deus, de vez em quando, Ele faz a gente sair do nosso pensamento, fazendo a gente procurar o coração de Deus. E quando o nosso coração se torna um com o de Deus, Deus, Ele deseja com que a gente se torne trabalhador dele, de forma humilde, né? O administrador estava vivendo de uma forma arrogante, e quando o dono mandou ele largar aquele trabalho, ele abaixou o coração dele. Amados irmãos, o amado Deus
por vocês, Ele preparou uma grande bênção. 오늘 저희들 교회에 이 찬희 목사라고 하는 분, Hoje, na nossa igreja, tem um pastor chamado Ichangi 미국에서 aqui. 한국의 신학대학을 나오고 미국에서 박사학위를 중에 Ele saiu na faculdade de teologia nos Estados Unidos e ele recebeu a salvação aqui ontem. 조금 교제를 했어요. Ele veio dos Estados Unidos e está aqui. E eu fiz um pouco de comunhão com ele. 어제 얘기하는데 Ele deixando todas as coisas. 자기 막 부족한 이야기를 쭉 하는 거예요. Esse pastor começou a falar os defeitos dele, né? 신학대학 다닐 때 As faltas 전교 dele. 수석을 했다 하고 뭐 그런 이야기. Quando ele estava na faculdade de teologia, 너무너무 잘했다. ele fez uma cirurgia, né? Ele falou. E falou que a cirurgia foi bem sucedida. 내가 부족한 거, 연약한 거. 그래서 하나님이 일할 수 있다. Mas agora ele falou, agora não sou eu, mas as minhas faltas, os meus defeitos. 우리가 사탄에게 Agora é Jesus Cristo quem vive em mim. 거만하고 거짓되고 Pessoal, os pensamentos que a gente acredita, que a gente aprende de Satanás é de arrogância, mentira. 사랑하는 예수님. E esse coração nós recebemos desde Adão. 마음을 바꾸는 일. O amado Jesus Cristo nos tornou perfeito para vivermos no céu. Por isso, para nos tornar perfeito para viver no céu, Ele continuamente faz esse trabalho da gente trocar o coração, quebrar o coração. Por isso, os pastores da nossa igreja, o pastor Kim Tae-ho, o outro pastor, 전혀 다른 마음을 가지고 se tornaram novas pessoas em tão pouco tempo, com outro coração. E agora, conversando, dá para conversar com eles. Deus está nos transformando dessa forma. 내가 잘났다는 마음. O coração de acreditar em mim mesmo, 이 청지기처럼 me libertando do meu 주님의 pensamento, 마음을 마음에 받아들이고 assim como disse o administrador, recebendo o coração de Deus, 더듬어 보고 내 생각을 버리고 procurando o coração de Jesus Cristo, jogando fora o meu pensamento. 자식을 키울 때 Não deixe simplesmente a gente fluir pela carne. Quando criar seus filhos, ensine eles a poder controlar seu coração. 하나님보다 쾌락을 좋아하고 육신을 좋아하고 즐기고 Porque o seu coração de todos nós está ao contrário de Deus. 하나님의 사람이 되어서 O nosso coração que está fluindo pelo mundo, se tornando pessoa de Deus, 우리 교회가 하나님으로 말미암아 하나 sendo utilizado por Deus, preguem o Evangelho. 그런 교회가 되길 바라고 E 최근에 assim, 하나님 그렇게 바꾸어 가시는 건 eu desejo com que a nossa igreja seja transformada por Jesus Cristo. Eu agradeço muito a Jesus Cristo que está transformando a nossa igreja dessa forma. 교회 떠나고 죄악 No 속에 final, as pessoas 남의 que 판단이 estão vagueando partem da igreja, vivem uma vida corrompida, mentem, falam mal da gente. Essas pessoas são muito coitadas. 정말 합당한 Pessoal, diante da graça de Deus, 하나님의 성령의 이끌림을 받고 tenham um coração que 기도하겠습니다. agrade a Deus, que vocês possam receber a condução do Espírito